Novamente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de abordar aqui alguns temas nesta noite, iniciando pelo projeto que o vereador Geraldinho Canguçu pediu vistas. Era um projeto de suplementação de verba, anulação do valor da Câmara de 300 e poucos mil reais para a Prefeitura, para a Secretaria de Cultura. É importante frisar que no projeto ele não fala especificamente para que seria utilizado este valor. Mas nós tivemos a informação, eu só soube disso na sexta-feira à tarde, até procurei buscar informações, liguei para o secretário, tudo para poder entender e depois conversando com outros vereadores, que seria este valor para custear um livro sobre Vinhedo, sobre toda a história de Vinhedo. E as informações que eu tive, até porque eu nem sabia desse projeto e desse livro, nada, não tinha essa informação que estava sendo elaborado, mas certamente se estava sendo elaborado é porque houve uma solicitação para que o fosse. E as informações todas que eu obtive em relação ao livro, à qualidade, ao conteúdo, foram as melhores, né? Eu não cheguei, só vi hoje aqui, um pouco antes da sessão, o livro, mas a gente teve a oportunidade de ver profundamente. Mas quem conhece fala muito bem a respeito do material em si, livro, do conteúdo, que seria algo muito bom para a cidade, um documento histórico aqui sobre o município, um material para as escolas utilizarem, para os estudantes, enfim, seria algo muito bom. No entanto, eu já havia dito isso desde que soube, disse nos bastidores, e quero deixar claro aqui, que eu não votaria favoravelmente se esse projeto entrasse em votação, para que se fosse utilizado esse valor neste momento. Porque eu entendo que, mesmo dentro da área da cultura, e nem vou falar que poderia usar na saúde, na educação, tal, porque cada secretaria tem a sua dotação própria, os seus recursos, e, no caso de Vinhedo, saúde, por exemplo, tem que se usar pelo menos 15%, é o que diz a lei. Vinhedo usa-se próximo de 30%. Ou seja, usa-se um percentual alto para a área da saúde. Na educação, a mesma coisa, acima do valor estabelecido pela legislação como valor mínimo. Então, eu falo especificamente dentro da área da cultura. Ok, é um valor para a cultura. Eu entendo, já disse isso aqui, que seria muito mais útil utilizar, por exemplo, na reforma do teatro municipal, que está parado, fechado há tanto tempo, é o único teatro da cidade, né, faz falta tanto para eventos públicos, apresentações de final de ano, oficinas, enfim, e que não foi reformado, ficou desse tempo fechado, e que se alega que não tem recurso. Daí pode-se falar, mas 300 mil daria para fazer tudo que o teatro precisa, deixar o teatro novo novamente? Certamente não para deixar ele novo novamente, mas eu tenho convicção que daria para fazer assim o emergencial, o essencial, para que o teatro tivesse condições de ser utilizado e que pudesse depois outras questões que são necessárias também pudessem no decorrer do tempo, né, no próximo ano e tudo, ir fazendo, né, faz o emergencial, que a gente sabe que é sobretudo o telhado, né, e ali o piso, o tablado, vai se utilizando no teatro fazendo o demais. O som, por exemplo, claro, o som tem que ser trocado. Não. Dá para se consertar, se melhorar, complementar o som que tem lá e ir utilizando com um valor razoável. E, aos poucos, vai trocando os equipamentos até ter, novamente, um teatro em condições de uso. Então, esse é o meu ponto de vista para exemplificar na questão que eu acho, em relação ao livro, mais emergencial, mais útil para o município nesse momento. Então o trabalho que esse pessoal fez, tudo vai se perder? Não. Eu entendo que eles tiveram um grande trabalho na elaboração desse livro, e volto a dizer, se o fizeram é porque foi solicitado, né? Então, eu acho que poderia se incluir no orçamento do próximo ano, né, na secretaria, e aí, de acordo no momento adequado, com as possibilidades, encaixando isso no orçamento, né, sem que tenha que prejudicar outras áreas importantes, pudesse, então, dessa forma, ser viabilizado. Mas usar hoje, desse valor que retorna da Câmara para o município, 300 mil para esse livro, eu já disse aqui, volto, embora não entrou em votação, mas se entrasse, eu já havia me manifestado que votaria contrariamente.
Gostaria de comentar também a respeito de um projeto de regularização de construções e parcelamento de solo, aí, né, de áreas de terreno, projeto que tem na Casa de Regularização daquilo que já foi feito, é semelhante ao Morando Legal, que houve em 2015, só que ele está se encerrando o Morando Legal, está sendo feito um projeto ampliando por mais um ano, renovável por mais um, ou seja, por até 24 meses, e além daquelas áreas previstas já no projeto Morando Legal, expandido para diversas outras áreas da cidade. Eu quero dizer que, a princípio, toda anistia, você acaba também premiando aqueles que fizeram as coisas de forma correta, de acordo com a lei. Não é verdade? Mas, por outro lado, a gente entende que você deixar a cidade toda irregular, com inúmeras construções irregulares, é ruim para o morador e é ruim para a cidade. Então, há de se buscar uma solução para tudo aquilo que não estiver colocando em risco a segurança, não estiver comprometendo o direito do vizinho, né, algumas situações como essa, que se possa ser feito uma regularização, mas dentro de certos limites e de certas condições. Não dá para simplesmente aprovar tudo, ter tudo que foi feito irregular, pode agora aprovar tudo. Não dá para pegar, em muitos casos, de pessoas que foram notificadas e desrespeitaram a notificação, tiveram a obra embargada, desrespeitou o embargo e continuou fazendo, construindo, fazendo errado, e em alguns casos até que é ação judicial, ação demolitória. E agora você vai pegar e, nesses casos, vai permitir que se regularize, é uma total desmoralização do poder público e da legislação, do Código de Obras, do plano diretor. Então, acho que há casos e casos, há várias situações que pode ser feita regularização e vai ser para todos, e há casos que a gente tem que estudar com muita cautela, porque senão você, é a mesma coisa que você falou, só não respeita mais nada da legislação, faz do jeito que quiser, porque daqui a cada 3 anos vem uma anistia e regulariza tudo. Então, não é assim, tem que ter critérios. Né? E numa questão especial, que a gente, semana passada, fez uma reunião aqui com síndicos de condomínios, foi porque está incluindo os condomínios também, não sou contrário a isso, que se inclui os condomínios também, acho que direitos iguais, a cidade toda está sendo contemplada, deve ser, só que a gente não pode esquecer que todo condomínio ele tem um estatuto próprio, tem seus síndicos. E os síndicos não estão, pelo menos é o que me disseram quando nós fomos consultá-los, eles estavam sabendo e de acordo. Pelo menos todos que nós falamos de condomínios disseram que não tinham conhecimento do projeto de lei, né, e que tinham muita preocupação, não eram contrários a princípio, mas gostariam de conversar e discutir melhor. Né? Foi o que, numa conversa aqui de mais de 2 horas, a gente considerou, até para que eles não entrassem, os advogados desses condomínios, com ações judiciais que poderiam comprometer o projeto como um todo. Em função disso que a gente pensou da possibilidade de apresentar uma emenda tirando os condomínios inicialmente desse projeto, com o compromisso do secretário de Obras, que estava participando da reunião, de elaborar um projeto específico, conversando com os síndicos, em consenso. Né? Então, tem algumas pessoas que já deturpam as informações, já falam, é contra a regulação. Ninguém aqui é contra, todo mundo que participou da reunião viu, só queria que tivesse a possibilidade dessa conversa, dessa discussão, apenas para deixar claro. Mas não foi consenso em relação, não teve um número mínimo para apresentar a emenda, não foi apresentado, logo será votado o projeto, né, da forma que está, com outras emendas que foram apresentadas, enfim, isso faz parte da democracia. A minha obrigação, sobretudo como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, era conversar, era abrir o diálogo e ouvir. Né? E depois cabe à Câmara, na sua maioria, ver o que deve apresentar em termos de emendas e depois aprovar em relação às que foram apresentadas. De qualquer forma, agradeço a todos os vereadores, que tivemos, acho que, um diálogo muito maduro, né? Tanto aqui na conversa com os síndicos, como internamente na casa. Alguns assuntos que eu queria abordar, não vai dar tempo aqui, mas, basicamente, um que eu não posso deixar de falar, em relação à feira noturna que começou a semana passada aí na cidade, não sou contra, nunca fui, pelo contrário, sou totalmente a favor da liberdade de mercado. Só que eu acho que tem que ter regras e direitos iguais a todos. E eu sempre defendi, seja como vereador da Associação Comercial, que o município deve apoiar as micro e pequenas empresas de todos os segmentos. Então, eu entendo que não faz sentido trazer de fora um grande grupo de comerciantes para montar uma feira aqui.
Respeito demais o Matheus, meu amigo, uma pessoa competente, conversei bastante com ele, sei que ele está com as melhores das intenções, né, e ele já se dispôs a, depois dessa fase inicial, fazer esse ajuste para que, de fato, os micro e pequenos empresários de vinhedo, sobretudo os produtores rurais, tenham oportunidade de trabalhar nessa feira e não gente que vem de fora. Obrigado, senhor presidente.